Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Continuemos agora, nesse momento, o nosso estudo a respeito da obra Memórias de um Suicida, de Camilo Cândido Botelho, através da médium Ivone do Amaral Pereira. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar acessando aqui a playlist Ivone Pereira e estar conhecendo esta nossa leitura e estudo passo a passo. Continuemos então. Saímos de um salto para a rua. Vielas e praças encheram-se de réprobos, como das passadas vezes, ao mesmo tempo em que os mesmos angustiosos brados de socorro ecoavam pelas quebradas sombrias, no intuito de despertarem a atenção dos que vinham para a costumeira vistoria. Até que, dentro da atmosfera densa e penumbrosa, surgiram os carros brancos, rompendo as trevas com os poderosos holofotes. Estacionou o trem caravaneiro na Praça Lamacenta. Desceu um pelotão de lanceiros. Em seguida, damas e cavalheiros que pareciam enfermeiros e mais o chefe da expedição, o qual, como anteriormente esclarecemos, se particularizava por usar turbante e túnica hindus. Silenciosos e discretos, iniciaram o reconhecimento daqueles que seriam socorridos. A mesma voz austera que se diria, como das vezes anteriores, vibrar no ar, fez pacientemente a chamada dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentavam por si mesmos. Outros, porém, por não se apresentarem a tempo, impunham aos socorristas a necessidade de procurá-los. Mas a estranha voz indicava o lugar exato em que estariam os míseros, dizendo simplesmente: abrigo número tal, rua número tal, ou, conforme a circunstância, demantado, inconsciente, não se encontra no abrigo. Vagando em tal rua, não atenderá pelo nome, reconhecível por estar por esta ou aquela particularidade. Dir-se-ia que alguém, de muito longe, assestava poderosos telescópios, até nossas desgraçadas moradas, para se informar detalhadamente do momento decorrente à expedição laboriosa. Os obreiros da fraternidade consultavam um mapa, iam rapidamente ao local indicado e traziam os mencionados. Alguns carregados em seus braços generosos, outros em padiolas. De súbito, ressoou na atmosfera dramática daquele inferno, onde tanto padeci, repercutindo estrondosamente pelos mais profundos recôncavos do meu ser, o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida, ouviram-se os dos 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes e eles o meu. Disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido e poderoso alto-falante. Abrigo número 36, da rua 48, da rua número 48. Atenção. Atenção, abrigo número 36. Ingressar no comboio de socorro. Atenção. Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João da Azevedo, Mário Sobral, ingressarem no comboio. Observação, nota de rodapé. Perdoar-me-á o leitor o não transcrever na íntegra os nomes destas personagens, tal como foram revelados pelo autor destas páginas. E continuemos. Foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma, que um enfermeiro indicava, atencioso e paciente,
enquanto os policiais fechavam cerca em torno de mim e de meus 4 companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficassem subissem conosco ou nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando por si mesmo o regresso da expedição. Nesta parte aqui, Camilo vem nos narrando que, chegado o momento em que eles estavam em condições assim de serem dali resgatados, em que eles já começavam a despertar para o ato praticado, para a realidade em que se encontravam e tudo o que haviam feito, que começavam a abrir a sua mente espiritual para a realidade, para a situação, e não apenas ficarem presos, remoendo aquela mesma dor, aquele mesmo acontecimento. Chegava um instante em que eles despertavam para conseguirem o clamor a Deus e a espiritualidade e, enfim, serem resgatados. E ele continua: entrei, eram carros amplos, cômodos, confortáveis, cujas poltronas individuais, como que estofadas com arminho branco, apresentavam o espaldar voltado para os respiradores, que dir-se-iam os óculos das modernas aeronaves terrenas. Ao centro, 4 poltronas em feitio idêntico, onde se acomodaram enfermeiros, tudo indicando que ali permaneciam a fim de guardar-nos. Nas portas de entrada, lia-se a legenda antes na flâmula empunhada pelo comandante do pelotão de guardas: Legião dos Servos de Maria. Dentro, em pouco, a tarefa dos abnegados legionário estava cumprida. Ouviu-se no interior o tilintar abafado de uma campainha, seguido de movimento rápido de suspensão de pontes de acesso e embarque dos obreiros. Pelo menos foi essa a série de imagens mentais que concebi. O estranho comboio oscilou sem que nenhuma sensação de galeio e o mais leve balanço impressionassem nossa sensibilidade. Não contivemos as lágrimas, porém, em ouvindo o ensurdecedor coro de blasfêmias, a grita desesperada e selvagem dos desgraçados que ficavam por não suficientemente desmaterializados, ainda para atingirem camadas invisíveis menos compactas. Eram senhoras que nos acompanhavam por nós velando durante a viagem. Falaram-nos com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade. Acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, quais desveladas bondosas irmãs de caridade. Afastava-se o veículo, a pouco e pouco a cerração das cinzas se ia dissipando aos nossos olhos, torturados durante tantos anos pela mais cruciante das cegueiras, a da consciência culpada. Apressava-se a marcha, o nevoeiro de sombras ficava para trás como um pesadelo maldito, que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora as estradas eram amplas e retas, a se perderem de vista. A atmosfera fazia-se branca como neve. Ventos fertilizantes sopravam, alegrando o ar. Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Lá ficara ele perdido nas trevas do abominável. Lá ficara incrustado nos abismos invisíveis criados pelo pecado dos homens a fustigar a alma daquele que se esqueceu do seu Deus e Criador. Comovido e pávido, pude, então, elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno, para humildemente agradecer a grande mercê que recebia. Então, nem todos que lá se encontram, naqueles vales onde estão amontoados os suicidas, têm condições naquele momento de serem resgatados. Embora nenhum fica sem a oração, sem o amparo divino,
e da espiritualidade, mas nem todos têm condições dali serem retirados. Aos que têm, são levados e encaminhados por estes comboios, como a Legião dos Servos de Maria e, entre outros, muitos que também se dedicam a estes nossos irmãos réprobos. Mas é claro que existe toda uma proteção para que não haja invasões e confusões na hora do seu resgate. E Camilo vem nos narrar que a partir do momento que vão se deslocando, se distanciando deste vale de sombras, a atmosfera vai mudando. As formas dos locais, das estradas, do caminho vai sendo diferente, vai sendo mais leve, mais limpa, e que todos eles ali estão atendidos e protegidos por pessoas que se dedicam ao bem e à recuperação de cada um deles. E entramos então no capítulo 3, no Hospital Maria de Nazaré. E continua Camilo nos dizendo: depois de tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persinas, facultando-nos a possibilidade de distinguir, no horizonte ainda afastado, severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava, impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidades de visão, não se distinguia inicialmente vegetação nem sinais de habitantes pelos arredores de fortaleza imensa, apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve, e ao fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras, a fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres, cujas linhas grandemente sugestivas despertariam a atenção de quem por ali transitasse. Funda inquietação percutiu rigidamente em nossas sensibilidades, aviventando receios algo acomodados durante o trajeto. Que nos esperaria para além de tão sombrias fronteiras? Pois era evidente que para ali nos conduziam. Vista a distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplinas austeras. Assaltou-nos tal impressão de poder, grandeza e majestade que nos sentimos ínfamos, acovardados só no avistá-la. Aproximando-se cada vez mais, o comboio finalmente estacou fronteiro a um grande portão, que seria a entrada principal. Para além da cornija, caprichosamente trabalhada e urdida em letras artísticas e graúdas, lia-se em idioma português esta inscrição, já nossa conhecida, a qual, por encanto, serenou nossa agitação logo que descobrimos: Legião dos Servos de Maria. Seguindo-se esta indicação, que emocionante, compeliu-nos a novas apreensões. Então nós percebemos que Camilo vem narrando o local aonde são levados e que, por se estar situado em uma região ainda de dores, de sofrimentos, necessitava, como todo local, como toda a colônia espiritual, necessitava de proteção, por estar ainda muito próximo às regiões materializadas, regiões da Terra, necessitava de toda a proteção para não ser invadida por outros espíritos que desejavam ali perturbar, causar dor e buscar espíritos que ali estavam resgatados e impedir que eles
se recuperassem, fossem tratados e saíssem do seu domínio, muitas vezes, de obsessão. E continua então a descrição de Camilo a respeito do Hospital Maria de Nazaré. Colônia correcional. Sem resposta às indagações confusas do pensamento ainda lerdo e atordoado pelas longas dilacerações que me vinham perseguindo havia muito tempo, desobriguei-me das averiguações e deixei que os fatos seguissem livre curso, percebendo que meus companheiros faziam o mesmo. Não faltava a fortaleza, nem mesmo a defesa exterior de um fosso. Uma ponte desceu sobre ele e o comboio venceu o empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nessa colônia, não isentados, porém, de sérias preocupações quanto ao futuro que nos aguardava. De entrada, notamos pelas imediações numerosos militares, qual se ali se aquartelasse um regimento. Entretanto, estes muitos se assemelhavam aos antigos soldados egípcios e hindus, o que muito nos admirou. Sobre o pórtico da torre principal, lia-se esta inscrição, percebendo-nos tudo muito interessante, como um sonho que nos cumulasse de incertezas. Torre de Vigia. Em que localidade estaríamos? Voltaríamos a Portugal? Viajaríamos através de algum país desconhecido, enquanto a neve se espalhava dominando a paisagem? Passamos sem estacionar por essa grande praça militar, certo de que se trataria de uma fortificação guerreira, idêntica às da terra, conquanto revestia de indefinível nobreza inexistente dos congêneres que conhecêramos através da Europa, pois não poderíamos então avaliar a verdadeira finalidade da sua existência naquelas regiões desoladas do invisível inferior, cercadas de perigo bem mais sérios do que os que poderíamos presumir. Com surpresa, verificamos que entrávamos em cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extensos véus de neve ou cerração pesada. Não fazia, porém, frio intenso, o que nos surpreendeu. O sol, mostrando-se a medo entre a cerração, deixava ocasião não só para nos aquecermos, mas também para distinguirmos o que houvesse em derredor. Edifícios soberbos impunham-se à apreciação, apresentando o formoso estilo português clássico, que tanto nos falava a alma. Indivíduos atarefados, neles entravam e saíam em afanosa movimentação, todos uniformizados com longos aventais brancos, ostentando ao peito a cruz celeste ladeada pelas iniciais LSM. Como antes ele menciona, Legião dos Servos de Maria. Dir-se-iam edifícios, ministérios públicos ou departamentos, casas residenciais, alinhavam-se graciosas e evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que se estendiam laqueadas de branco, como que asfaltadas de neve. À frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico definia-se sua finalidade com letras visíveis: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento e Matrícula. Tratava-se da sede do departamento, onde seríamos reconhecidos e matriculados pela direção como internados da colônia. Daquele momento em diante estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande espírito de Maria de Nazaré, ser angélico e sublime que na terra mereceu a missão honrosa de seguir, com solicitudes maternais, aquele que foi o Redentor dos homens. Então aqui começa a narração e a explicação de como se procede no Hospital Maria de Nazaré, a sua complexa estrutura, todos os locais que ali existem, as atividades realizadas por cada um daqueles servos e todas as instalações que ali existem, os motivos pelos quais são levados ali, assim como existem outras colônias também que se dedicam ao resgate destes irmãos suicidas e vêm
a explicação de todos estes detalhes e a passagem neste sentido de tempo, de situação de alguém que estava naquele vale de sombras, de ranger de dentes, para então iniciar o tratamento breve ou longo, mas muitas vezes, na sua maioria, longo, de recuperação e de reestruturação de uma alma culpada pela atitude que teve e ter o início de um tratamento para depois prosseguir a uma nova oportunidade de reencarnação, certo? Então este foi mais um estudo do nosso livro Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, pela médium Ivone do Amaral Pereira. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.